comentários. Claro. Guerrilhas e lutas sociais, o MPLA perante si próprio, é o novo livro de Jean-Michel Mabeko Tali, historiador, professor na Universidade de Howard, nos Estados Unidos, professor de História de África, é especialista em História da África Central e tem trabalho publicado sobre o MPLA ao longo dos anos. Também faz parte da Comissão da Unesco para a redação de materiais pedagógicos da História Geral de África. Bem-vindo, professor Tali. Guerrilhas e lutas sociais, o MPLA perante si próprio, 1960-1967, mas este título podia ser atualizado para agora. O MPLA também está perante si próprio neste momento e estará também em guerrilha interna. O MPLA sempre esteve perante si próprio, desde o princípio, porque a história do MPLA é marcada por lutas internas, o que é clássico em qualquer momento de libertação e mesmo em qualquer partido político. Neste momento é uma fase de transição, diria, e logicamente que lutas internas fazem parte dessa transição. O senhor estuda o MPLA desde a sua criação. Surpreende-o o momento que o país está a viver, um momento que o partido que governa o país está a viver? Não, porque trata-se de uma transição que vem depois de quase 40 anos de poder, 38, de uma pessoa, de uma figura que dominou o país durante esses anos todos. E, neste caso, qualquer transição é problemática, porque vai-se partir não só de uma geração para outra, mas, digamos, de uma elite governativa que vai ceder certamente parte dessa elite, lugar a outra elite. Portanto, é sempre um momento delicado, a mim não me surpreende de forma alguma. Penso que qualquer pessoa que tenha observado o MPLA e a cena angolana nesses anos sabia que havia uma crise que estava lá e que qualquer transição ia ser problemática. Portanto, mas não houve um esforço do partido em atenuar essa transição ao escolher o João Lourenço para candidato e para presidente? Penso que o MPLA tinha as suas razões e o próprio presidente José Eduardo as suas razões para decidir sair do poder, mas pelo que se passa neste momento dá essa impressão que não estavam preparados para o que viria depois. Por isso é que eu lhe perguntei se o surpreendia ou não. Não tanto. Então, mas é uma questão de pessoas para si ou uma questão de dinâmicas internas? De dinâmicas internas e, sobretudo, de transição de uma governação dominada. Acho que qualquer história de qualquer país, quando há uma figura que dominou de forma completa todo o sistema, a partir do momento que ela sai, há sempre risco de crise. E, neste caso, via-se chegar à crise, na minha opinião. Via-se chegar à crise. Mas não estamos a falar de uma situação paralela ao antigo Zaire, quando Mobutu saiu, tendo ele dominado o país tantos anos e sendo o Estado representado na figura do Presidente. Não estamos a falar nada disso. Mobutu saiu, não foi só uma questão dinâmica interna, foi uma pressão internacional. Sabe-se o papel que jogaram os americanos nessa história. Dizer a Mobutu, está na hora de sair. Mobutu foi instrumental durante a Guerra Fria estava a acabar, enfim, aparentemente, e já não era preciso. Ponto. Portanto, não há... não há paralelismo, de forma alguma, não então, há paralelismo aí. Entende que há um conflito interno dentro do MPLA? Aquelas palavras do presidente angolano em que não há conflito interno, não há divisão dentro do partido, é só relações públicas. Discurso de praxe não passa disto, mas sabem perfeitamente que há uma situação interna, a razão pela qual se está a discutir. O que é que está a acontecer dentro do MPLA neste momento? Penso que o que entendo, e não queria ser aqui injusto para com um e outro, né? Eu penso que, por um lado, o presidente José Eduardo Santos, suponho, que gostaria de sair deixando a casa arrumada à sua maneira. E o presidente João Lourenço, que acaba de chegar, também gostaria de ver a casa arrumada, a nova casa, gerir a nova casa à sua maneira. E agora, o problema é como desligar essas duas personalidades, porque uma, antigo presidente, domina ainda o partido, o novo presidente gostaria de ter mão sobre o partido. No sistema angolano, isto é um problema, traz problema de qualquer maneira, porque não há maneira do presidente João Lourenço tomar conta do país se não toma conta do partido-Estado, que o MPLA é ainda, na prática, o partido-Estado. E não é possível para ele gerir o país completamente se não tem a mão sobre o partido-Estado. Mas ainda assim conseguiu fazer alterações que surpreenderam o mundo, sem ter o partido nestes meses que já leva de governação. Não quer dizer que tem também
parte do partido, parte significativa do partido nas suas mãos. Ele tem a Constituição do seu lado. E ele tentou utilizar a Constituição. Essa é a força que ele tem neste momento, a Constituição. Mas quando João Lourenço entra nas reuniões do partido, entra sempre numa posição subalternizada a José Eduardo dos Santos. Há uma liderança bicéfala no país? É o debate atual. O partido nega, os dirigentes negam, mas a percepção na rua é que há bicefalia e que está a se criar uma situação incómoda de qualquer maneira. O país está melhor politicamente? Está em risco de uma crise interna, uma crise, digamos, global, se a questão do partido não for resolvida. Porque é o partido que dirige esse país durante tantos anos. Mas contamina as dinâmicas comerciais, contamina o dia-a-dia, as decisões de construção de infraestruturas. Chega a esse ponto? Não a este ponto. Mas o problema é que a política é que manda aqui. E quem não tem a direção política na mão não pode aplicar o seu programa. Um exemplo, a luta contra a corrupção. Eu acredito piamente que o presidente João Lourenço quer mesmo levar essa luta adiante, mas o problema é que o bloqueio político, e quando se fala de bloqueio político a gente olha pelo partido, porque ele é que tem o comando político na mão. Eu gostava que me desse exemplos, se conhecer, de modos como esse bloqueio vai acontecendo. Não vou dar aqui exemplo porque não faço parte do aparelho, mas como observador externo, penso que a lógica é que a partir do momento em que o MPLA, Partido de Estado, que governou o país nesses anos todos da independência, é que tem, digamos, a decisão política final nessa situação, o chefe de Estado acaba por ficar fragilizado enquanto ele não tiver a mão sobre o Partido de Estado. Então, o programa do governo pode ficar na gaveta? Digamos, as linhas mais nevrálgicas, mais estratégicas do programa do governo podem ficar prejudicadas se não se resolver esse problema político. A questão das autárquicas, por exemplo? É um debate antigo e acho que o partido tem a palavra a dizer nessa história e... Eu estou-lhe a dar exemplo. O Presidente fixou uma data, 2020, para a realização das eleições autárquicas. O país precisa de funcionar normalmente e sem crise. De outra maneira, vão adiar aquilo outra vez. Seria uma situação em que o Presidente está a pressionar o partido? Está a falar do chefe de Estado ou o Presidente do partido? O Presidente-chefe de Estado. O chefe de Estado tem, repito, a Constituição com ele, esse é o trunfo dele, mas, por outro lado, há o trunfo político. O trunfo político passa pelo partido, porque ele é que tem realmente a máquina política na mão. Este seu livro, qual é o âmbito que quis abordar na história do MPLA com essa obra? O livro trata fundamentalmente de momentos fundadores do MPLA. E quando falo de momentos fundadores, falo primeiro de todo o processo que levou ao seu surgimento, e tudo aquilo que houve como protagonismo à volta disso e o contexto em que isto aconteceu. E, por outro lado, o início da luta armada, como é que essa luta armada foi levada a cabo e todos os problemas que se colocaram nessa luta armada no contexto global africano. A gente nunca se deve esquecer isso, a questão regional, que condicionou muito a forma como o MPLA levou a cabo a luta armada. Mas, ao mesmo tempo, uma vez iniciada a luta armada, era a questão da gestão interna do MPLA. O livro fala muito desses debates internos, da forma como, efetivamente, esses debates internos acabaram por, às vezes, afetar o processo de libertação. Eu percebo que aborda questões como a raça, a etnia dos elementos do partido. Isso é relevante nesta obra? Bom, não é relevante, são. Aliás, desde a sua fundação, o MPLA sempre esteve confrontado esse problema, porque era o único movimento de libertação, pelo menos naquela época, mais somaticamente, digamos, racialmente diversificado. E, logicamente, gerir um movimento de libertação nessas condições, nas condições de Angola, de uma colônia que tinha as características que tinha, era sempre problemático. Não era o problema fundamental, porque o mais importante era como efetivamente levar a cabo a luta armada e qual era a estratégia, mas dentro dos problemas internos, a questão da raça se colocou frequentemente, a questão da origem regional deste ou daquele quadro se colocou constantemente. E nem sempre, na minha opinião, foi resolvido de forma cabal. Tanto mais que, anos depois, acaba por ressurgir, porque naquele momento, sob vários motivos,
e o principal dos quais era, por enquanto, temos um inimigo, é Portugal, o colonialismo português. Não é? Depois a gente vai tratar disso. Depois arrastou-se durante muitos anos e, numa dada altura, esses problemas ressurgiram e afetaram bastante a vida interna do MPLA. O 27 de Maio tem alguma coisa a ver com isso? Em parte a ver com isso, sim. O Também 27 de Maio, no fundo, é um problema não resolvido durante a luta armada. Também Uma luta armada que foi feita assim dos mulatos, a questão dos brancos também? Não, fundamentalmente a questão das escolas de guerrilhas, de gente que fizeram uma luta de forma dispersa. Isto pesou muito na vida do MPLA e nos conflitos internos, porque, um exemplo, os guerrilheiros que estavam na primeira região, a norte do Luanda, que estavam nas portas da colônia, com tudo aquilo que isto implicava em termos de pressão, eles se queixaram depois do 25 de Abril, que eles fizeram a guerra sozinhos, sem a direção do MPLA. Objetivamente sim, porque a direção nunca chegou pessoalmente, os dirigentes, a atingir a primeira região, e foi uma região que realmente passou por momentos difíceis. E isto iria ter repercussões no debate interno depois. Porque quando, no Congresso de Lusaka, em 74, o delegado da primeira região diz, taxativamente, nós fizemos a luta armada sem a direção do MPLA. Isto iria ser repetido depois, de certa maneira. Portanto, as características da luta armada, uma luta dispersa, iriam contribuir muito nos problemas internos, porque nunca houve uma unificação, digamos, de experiência de guerrilha. Cada frente teve a sua experiência de guerrilha. A frente norte, a primeira região, a segunda região em Cabinda, em que a guerra foi feita, de certa maneira, sem o povo de Cabinda, isto pesou muito, e a frente leste, que foi a mais extensiva, onde realmente houve um grande esforço de investimento em termos militares, e mesmo em termos digamos, de criar infraestruturas para poder gerir a guerrilha, mas onde nunca se chegou a criar, digamos, zonas libertárias que pudessem criar um semblante de Estado paralelo ao Estado português, ao Estado colonial. Portanto, tudo isso, depois do 25 de Abril, quando o MPLA se encontra em Luanda, explodiram de cima. O que é que traz, então, qual é o grande contributo deste seu livro? Aquilo que gostava que quem o pegasse e lesse, assim, realmente nunca tinha pensado nisto. Bom, primeiro procurei teorizar a questão o debate que é à volta das origens do MPLA, um debate que já se gastou muita tinta à volta disso. O problema não era dizer este está a dizer a verdade, o outro está a dizer a mentira. O problema era entender porque é que este debate, porque é que a cronologia do nascimento do MPLA é tão polêmica, porque é tão polêmico. Procurei ir além de simples cronologia e o que é que quais são as jogadas políticas atrás disso. Jogadas não só em termos internos, mas também em termos de outros momentos de libertação. Porque dava a impressão de que quanto mais antigo, mais legitimidade podia reclamar. Entre a UNITA, a FNLA, o MPLA e a UNITA. Mas a nível interno, a questão acabou por ser também uma questão de jogadas políticas. Bom, desenvolve aí uma teoria do mercado político, em que estava em jogo o valor mercantil de cada dirigente, em função de como se pronunciaria sobre este ou aquele aspecto da cronologia do MPLA. Bom, por outro lado, há os momentos importantes das crises que marcaram a vida do movimento de libertação e do Partido do Estado, com o 27 de Maio, que é a mais importante, porque já não era uma crise de um movimento de libertação, longe do resto da Angola, mas de um partido que estava a dirigir um país e as repercussões que teve sobre o resto do país. Professor, o continente está a viver um momento em que algumas lideranças de décadas estão a abandonar os seus países, os seus lugares nos países. José Eduardo dos Santos, o Zimbábue também houve a saída de Mugabe. Como é que vê numa perspectiva macro estas alterações? São inevitáveis. Penso que... Nem que seja pela idade dos sim, a questão de gerações, porque ao fim e ao cabo, pensa numa geração de gente com talento, com capacidades que esperaram muitos anos para também estar lá e ter uma palavra de peso na direção do país. E vem um dirigente que nunca mais sai. E quando a gente diz dirigente, é a corte do dirigente. Que às vezes ela é que joga o papel de dizer, e se tu saíres, como é que vamos ficarmos? A gente sabe disto. E se ele se for embora, o que vai ser de nós?
Isto acaba por criar tensões, inclusive dentro do próprio partido, porque, enfim, acaba que é legítimo. Porque é que, no fim de 38 anos, não haveria outro dirigente. Há um que jogou o seu papel, por exemplo, Eduardo jogou o seu papel histórico, cada um pode dar a opinião que quiser, e talvez estava na hora dele dar lugar a uma nova geração, para bem do país e do próprio partido. Portanto, o resto, no caso do Zimbábue... Mas em termos, em termos do Zimbábue, bom, diz claramente que... é uma continuidade. Sim, não, Mugabe foi um grande combatente, ninguém pode negar isso. Quem conhece o resto Mas o que eu queria ouvi-lo era relativamente a quem chega. É um momento de alteração, de mudança de paradigma. Os líderes, estes líderes são diferentes? Nem sempre. Há casos em que o novo líder chega aí e altera tudo. Há casos em que, no fundo, a mesma elite continua. Aí posso dar ainda exemplo. não é o momento da democratização do continente? Não. Posso dar exemplo do momento quando houve, digamos, a introdução do multipartidarismo. Em alguns casos, conseguiu-se retirar toda a equipe que estava lá, mas em outros casos, o antigo partido no poder arranjou uma forma de voltar ao poder através das urnas e, no fundo, não se mudou nada. Professor Jean-Michel Tali, muito obrigado pela sua disponibilidade ao causa.